De volta aqui no Voz das Ruas. E atenção, Cristo tinha 12. E bastou apenas um para desfazer a parada toda. Mas tinham outros 11 que o ajudaram a propagar suas mensagens. Algumas igrejas têm também os seus apóstolos. E vou conversar hoje com um deles. Recebo aqui o pastor Silvio Antônio no Voz das Ruas. Eu começo logo perguntando, pastor, qual é o seu barbeiro que pensa numa barbazinha assim, serradinha bem feita, hein? Cortadinha, não é não? A barbearia que eu vou é boa. É porque o Malafaia, quando ele tirou o bigode, eu acho que ele deve ter perdido uns 100 mil fiéis. Sim. Confundindo, porque o Malafaia, seu bigode é outro ser humano, né? Sim. Então a gente mantém uma característica de aparência e a sua é muito organizada. Eu comecei com só o bigode, né? Depois um cavanhaque, agora a barba completa para... para deixar isso a marca. Bem. Mas eu pergunto, inicialmente, como é que se vira um apóstolo? Porque na Mundial, o Valdomiro é apóstolo Valdemiro, Sim. eles têm essa denominação. E como é que você chega a esse nível de ser um apóstolo? Quem lhe batiza como apóstolo? Ok, quem legitima, né? Quem consagra, o apóstolo é a igreja, uma igreja local. Nós fazemos parte das alianças das igrejas celulares no modelo dos 12. E eu estou debaixo da rede apostólica do apóstolo René Terranova, que é um dos grandes líderes dessa nação e também internacional. Tem um grande ministério, uma grande igreja, e a minha legitimação vem através dessa rede apostólica. E eu sou filiado à COBLAP, que é a Coalizão Apostólica do Brasil, e também a ICAL, que é a Coalizão Apostólica Internacional, que tem a sua sede em Dallas, nos Estados Unidos. Então o senhor pertence à denominação evangélica, tem o seu apostolado, que é a sua igreja. Sim, sim. E eu tenho essas organizações que legitimam essa função apostólica. E são quantos? Já que eram 12 para Cristo, quantos tem no mundo agora? Bem, eram 12, né? Judas deixou de ser, foi eleito Matias para completar a equipe, mas logo em seguida teve o 13, o apóstolo Paulo, teve Barnabé, o 14, e quando a gente lê Romanos capítulo 17, a gente tem uma outra lista de vários apóstolos. Na verdade, nós encontramos poucas citações de pastores, padres na Bíblia. Nós encontramos mais citações para apóstolo do que para pastores. Mas não era Cristo que tinha que escolher o apóstolo? Não, Cristo escolheu os seus apóstolos, mas desde aí a igreja ela nasce apostólica. Tanto que a primeira igreja criada cristã se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é apóstola. E o Papa, que tem o título de Papa, mas na verdade a sua função oficial, legal, ele é o apóstolo da igreja católica. E ele que pode cortar o pão da hóstia, né? Ele é o único que acho que pode distribuir o pão da hóstia para todo mundo. Teve um padre aqui, eu perguntei, padre, é pecado comer pão de hóstia? Ele disse, meu filho, quase imperdoável. E eu até entendo cada rito religioso. Mas o apóstolo Silvio Antônio, ele tem uma obra que ele lançou... Foi quando que o senhor lançou essa obra aqui? Outubro do ano passado. Que maravilha, recente então. A igreja, a instituição mais poderosa da Terra. Agora eu pergunto, você fala poder só no sentido espiritual ou no poder em todas as áreas da vida? Poder em todas as áreas da vida. Eu digo que uma sociedade, uma cidade, para ser uma boa cidade, ela precisa de instituições como bancos, instituições financeiras, e precisa de instituições como na área da educação, saúde, instituições governamentais, prefeitura, governo de estado, enfim. Mas a igreja, ela traz esse poder de Deus para a terra, através da palavra de Deus. A igreja, ela é a agência do reino de Deus da terra. Mas aí chamar de agência aí já é complicado, né? Que pode confundir e tal. Aquela história do Feliciano pedindo cartão de crédito, tá? Negócio de agência com igreja, já é um pouco... Agência é aquela organização que representa uma organização menor que representa uma organização maior, que é o reino de Deus. Então vamos lá, digamos que se o mundo fosse uma franquia, a sede do McDonald's seria o céu e a franquia menorzinha seriam as igrejas? Exatamente. Você foi aí, fez uma comparação bacana. Digamos que a sua igreja seria o Habib's Pronto. Do intermédio.
porque tem várias igrejas locais. Sim. Né? E aí o nosso livro ajuda a definir o que é igreja. Entendi, mas o que é igreja afinal? Igreja é, se eu juntar uma galera toda e for na minha casa para cultuar alguém, pode dizer que é uma seita, não é? Não, não necessariamente. Tanto que a nossa igreja tem a proposta de se reunir no templo e nas casas. Então a igreja não se limita ao prédio. O prédio não é a igreja. O prédio é o templo. A igreja é um grupo de pessoas reunidas que confessam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que se converteram, que experimentaram a transformação pela palavra de Deus e que vivem novidade de vida para servir a Deus e ao próximo. E aonde estiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas, ali está a igreja. Agora, é claro que ela sente a necessidade de se organizar, até por causa da questão das leis do nosso país, ter uma identificação, ter um nome, ter um CNPJ, responder diante da justiça. Então ela se organiza como organização, mas ela é um organismo vivo na terra. Tem uma galera que está querendo começar aí, incitar a cobrança de impostos para as igrejas. O que o senhor tem achado disso? Se cobrar, a gente paga. Eu não vejo nenhum problema, né? A nossa igreja, e eu acho que toda igreja deve prestar o seu serviço espiritual e social. Nós estamos com a nossa sede no Quatrac, mas nós temos uma organização, uma ONG, nós temos uma escola, nós temos atendimento de saúde, que é a prevenção da saúde da mulher, temos gabinete odontológico, nós temos outros atendimentos como fonoaudiólogo, como nutricionista. Nós prestamos um serviço para a sociedade, além do principal, que é o serviço religioso, que é o serviço espiritual. Mas é aí que está. Cobrando imposto, não vão diminuir essas prestações de serviço? Eu acho que deve haver alguma compensação, né? Se você presta o serviço, acho que você tem como, vamos dizer, como um cidadão comum, abater no imposto de renda, como uma empresa, né? Ela pode abater parte do seu imposto de renda com prestação de serviço social. Mas eu acredito, viu, Danilo, que isso não passa. Porque o problema não é as igrejas evangélicas. Imagine o imposto que a Igreja Católica ia pagar se essa lei passar. Porque a lei tem que ser para todos. Não só a igreja evangélica, como até os centros espíritas, né? Casa de Umbanda e tudo. Então, a lei tem que ser para todos. E cá entre nós, a bancada de vocês é forte, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Mas falando em bancada, falando desse contexto todo, você já foi candidato, você já se propôs a exercer a cidadania tentando um cargo eletivo. As pessoas confundiram de alguma forma, lhe criticaram? Bastante, bastante, porque a política está tão desacreditada, banalizada, né? E nós estamos aí com esse quadro do Brasil e o povo tem razão para isso. E quando entra uma pessoa séria, uma pessoa considerada, digamos assim, religiosa, a minha maior dificuldade é, ele vai entrar na política e vai se corromper. Vai mudar. A pessoa boa não deve estar na política. E aí acaba que o povo acaba achando, tendo essa crença, uma crença muito errada, que a política é para pessoas erradas. E aí eu acredito que a política tem que ser para as pessoas certas, para as pessoas honestas, para as pessoas santas, para as pessoas que têm ideais, porque é disso que a política está precisando. Nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise de valores, em que quando se fala de política, né, é o imoral, é a quebra de valores. E eu vejo que essa é a maior crise que o nosso país enfrenta. Mas e aí? Mas você sendo um pastor, não dá um conflito ético, de certa forma, das pessoas pensarem que você tem esse poder, talvez, de, não diretamente, mas um poder indireto de manipulação? Não. Por exemplo, eu tenho uma igreja que deve ter hoje na casa dos seus 3.000 discípulos, 3.000 membros. Eu fui candidato e tive uma votação de 13.000 votos. Ou seja, foi muito mais votos fora da igreja do que da igreja.
Então, mesmo que eu queira manipular os crentes da minha igreja para votar em mim, não é o suficiente para eleger uma pessoa. Então, a gente precisa ter um respaldo, precisa ter a credibilidade. Inclusive, eu acredito que a credibilidade é a moeda do futuro. No contexto que nós estamos vivendo hoje, de tanto descrédito, quem tiver credibilidade, daqui a alguns anos, são essas pessoas que vão conseguir despontar, crescer, que vão conseguir representar de fato o povo. Porque nós estamos buscando hoje referências e pessoas que tenham credibilidade. O senhor usa o púlpito da sua igreja para falar de política? Eu uso o púlpito da igreja não para falar da política partidária, mas eu acredito que um pastor, um apóstolo, um pregador, ele precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. A nossa mensagem tem que ser contextualizada. O seu programa é um programa das ruas, Voz das Ruas, é um programa contextualizado. Se eu não levo para o meu púlpito uma mensagem contextualizada do que nós estamos vivendo, para que atenda às necessidades, os anseios do povo, uma resposta para o que nós estamos vivendo, eu estou fazendo o que nesse púlpito? Então o senhor senta por no quê? Digamos assim, na política nacional, na presidência, nas decisões? O que o senhor fala lá? No púlpito eu falo de tudo. Política local, política estadual, nacional, internacional. Eu falo de tudo. Não de forma, digamos assim, eu preparo para poder falar politicamente. Não, eu falo da Bíblia. E Jesus, quando esteve aqui e pregou sua mensagem, ele pregou as mensagens nas ruas. Jesus andava nas ruas, ouvia o povo nas ruas. E o que nós temos escrito nos evangelhos são da mensagem que Jesus pregou nas ruas. Mas você acha que se Jesus tivesse assim no meio da rua pregando hoje, já que ele, de acordo com a crença do cristianismo, ele pode voltar a qualquer momento. Digamos que Jesus Cristo já esteja entre nós. Ele ia se manter neutro na política ou ele ia querer apoiar determinado candidato? Veja bem, Danilo, biblicamente falando e escatologicamente falando, que é a doutrina das últimas coisas, se Jesus estivesse hoje entre nós, ele estaria governando. Ele não estaria apoiando candidato nenhum. Ele ia ser candidato também? Não, ele ia ser o governador, ele ia ser o rei. Jesus volta para governar. Então Jesus não voltou ainda, porque eu não vejo ninguém governando com Jesus Cristo. Não tem. Ele não é presidente ainda, não é possível. Então, não deve ter um país com Cristo presidente ainda. O que a Bíblia diz é que ele volta para governar. Então ele vai mandar na parada toda? Vai mandar na parada toda. Primeiro turno, será? Não vai nem ter primeiro turno, porque vai ser de uma forma... A primeira vinda de Jesus, ele veio com a mensagem de amor, né? O governo dele implantado nos corações das pessoas. Mas aí não tem método de voto, né? Não, mas o problema não é questão do voto, Danilo. A questão hoje, que o mundo precisa, a nossa sociedade precisa, é de mudança de vida. Claro, mas a gente tem burocracia, né? Nós temos, mas se as pessoas têm o reino de Deus em si e conhecem o reino de Deus, as propostas do reino de Deus, qualquer pessoa que governa em nome de Deus, está bom. Então, vamos dizer, se eu sou um político e eu sou eleito prefeito da cidade, governador, um deputado, eu não vou impor as minhas ideias, as minhas vontades. Eu sirvo a um reino. Eu vou defender as ideias do Rei Jesus. Eu sou um emissário dele, um porta-voz dele. Então, eu ou você, qualquer um que é um emissário de Deus e que prega a palavra de Deus, serve na política. Mas não é muito perigoso ficar falando que a gente vai governar em nome de Deus, sendo que existem todas as poluições do sistema? E mais do que isso, a gente não está no Estado laico? Sim, eu não estou falando de quebrar o Estado laico. Estou falando dos meus ideais, governar com os meus princípios de vida. Porque a questão não é governar para um grupo A ou grupo B, não é isso. A questão é a pessoa governar com justiça, com igualdade, é a pessoa governar de forma imparcial, é a pessoa fazer o bem, Danilo. Fazer o bem ao próximo sem olhar a quem. Isso é governar. Mas lá, vamos então para as pautas. Eu não quero governar, ter poder,
para mandar nas pessoas. Mas é que tá, porque, por exemplo, um Estado governado por alguém com um pensamento religioso de servir um determinado reino, por exemplo, ele vai, digamos, tentar colocar, imprimir algumas atitudes que seriam específicas da sua crença. Por exemplo, questão de liberação de drogas, questão de aborto, questão, sei lá, de algum tipo de incentivo. Essa decisão própria mesmo da tentativa de cobrança de imposto para as igrejas já teria interferência, digamos, de um governador, de um presidente, de um, sei lá, rei, de um imperador que tivesse uma religião específica. Ele não vai tentar interferir nessas partes? Eu vejo que isso aí são coisas periféricas da política, né, do governo. Eu acho que nós temos que buscar mais a essência, porque as pessoas hoje estão governando para atender grupo A, grupo B, para defender os seus ideais. São governos mais de interesse próprio, pessoal, particular, de cada um, e tem os seus nichos, tem os seus grupos e defendem, em detrimento a outros. Eu acho que a política do reino de Deus é uma política que abrange a todos. É a política que respeita a democracia, que respeita as leis, e o político ele vai exercer esse papel. Ele precisa ser justo. O que nós precisamos hoje, Danilo, é de pessoas justas. O nosso problema hoje é corrupção. Nosso problema hoje é falta de credibilidade. Nosso problema hoje é roubo. Nós estamos num país rico e, ao mesmo tempo, muito pobre. E a gente fica se debatendo, como às vezes a gente consegue ver a mídia, eu falo na mídia nacional, colocando grupos degladiando e tal, enquanto o progresso da nação, o desenvolvimento da nação, a educação, a saúde está precário. Entendi. Eu estou recebendo aqui o pastor Silvio Antônio. Tem uma pergunta para fazer, porque vai muito jovem na sua igreja, né? O que essa galera tem feito? Pode andar de mão dada dentro da igreja, alguma coisinha assim, ou lá é caretão? Bem, lá é igreja. Não é um clube, não é um show, é igreja. O que não pode fazer lá? Não é. A gente não diz o que não pode. Os ambientes, ele determina o que você pode e o que você não pode. Você vai no fórum de justiça. O ambiente exige que você se vista adequadamente. Ninguém precisa te dizer, se bem que lá tem uns guardas lá, os policiais, se você entrar de camiseta, ele não pode entrar aqui. De chinelo não pode, quanto mais de camiseta. Tá. Então, a gente tem que entender o seguinte, o templo, não a igreja, mas o templo sempre vai ser um templo, um local de adoração. É claro que a nossa igreja ela não tem esse peso de usos e costumes, mas aquilo que é bom senso, aquilo que você pode fazer que não vai ofender ao outro, que você vai respeitar o outro. Então, às vezes, até a maneira como eu me comporto, estou violando o direito do outro. Pode ir com a camisa do Che Guevara? Ninguém vai mandar ele para fora, entendeu? Mas eu prefiro que ele use a camisa com o nome de Jesus, melhor do que Che Guevara, viu? Eu sou meio... vendo que algumas influências socialistas aí têm levado a nossa juventude a defender ideias ou alguns ideais que têm mais prejudicado a juventude do que contribuindo. Porque as pessoas que lideram isso aí, os governos que defendem esse tipo de socialismo... Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela? Mas, apóstolo, isso não tem muito a ver com questão ideológica, né? Mas é isso aí, mas sempre está com questão ideológica. Algumas figuras estão com questões ideológicas. Che Guevara te liga a quem? Ele liga a Cuba, liga a Fidel Castro, liga... Pronto, uma questão ideológica. Mas se a gente for ver na história profundamente, não é bem assim. Mas, enfim, recebemos aqui o apóstolo Silvio Antônio, que gentilmente veio aqui no Voz das Ruas. Ele é da Mais do Quatraque. Muito obrigado pela sua presença. Gostou da conversa? Eu que agradeço, Danilo. Gosto do seu programa. A gentileza sua. Esse programa jovem. E levar essa juventude, assuntos importantes de interesse da sociedade, trazer das ruas para a televisão, da televisão para as ruas, muito bom. Gentileza sua, gentileza sua. Porque muito tem muitas coisas das ruas também que a gente tem que deixar de lado, né? Tem umas coisas das ruas assim que a gente tem que deixar para lá. Voltamos amanhã, 12h30, depois do Esporte Guará.